Você está exausto, como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que, em vez de pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito, prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo está na Bíblia Sagrada? Eu convido você, mais uma vez, a clicar o quê? No botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. Quais foram os pontos que te trouxeram mais luz a partir desse momento de que você não compreendia e passou a compreender? O que eu mais gostei foi, o que me deu mais luz foi a soberania de Deus. Porque antes eu entendia assim duas coisas. Tá tudo na mão do homem e esse mundo tá desgovernado. Deus, eu não sei o que Deus está fazendo, porque, meu Deus, é só maldade tudo. Aí eu compreender a soberania de Deus, principalmente lendo um livro, quem está ouvindo vai querer comprar, do A.W. Pink, sobre Deus soberano, ele ensina, não há uma partícula de poeira andando aqui no ar que Deus não governe. Eu falei, uau, eu achei isso o máximo. Deus não está no trono roendo unhas com só medo. Olhando assim. Ai, o que vai acontecer? Não, Deus tem o controle de tudo. E isso me deu muita paz. Porque esse Deus que tem o controle de tudo está do nosso lado. Sim. Nos chama de filhos, a quem nós chamamos de pai. Então não é bom você saber assim, ó, olha aqui, nessa casa, quem manda e desmanda é o fulano, sou João. Ah, tá. E o que tem, Karina? Ele é meu pai. Significa que o que quer que ele faça, mesmo que eu não entenda, ele fará para o meu bem. Porque um pai não pode fazer mal ao seu filho. Deus é assim. Será que é uma compreensão, né, da parte da Bíblia que se diz, o mundo jaz no maligno. Daí as pessoas acham que se o maligno está no mundo, que Deus está de braços cruzados. Sim. Que é ele que está o dominador, o todo-poderoso, que agora ele é que domina. Não é? Eu acho que é um pouco esse entendimento distorcido. Tá, o mundo jaz no maligno sob a permissão de Deus, Sim. não fora do controle de Deus. Vamos lembrar de Jó. Olha, viste meu servo Jó, não homem como ele, tal. Aí o diabo, claro... Ele está, mas não é mais poderoso do que Deus, jamais. É isso aí o diabo fala para Deus, claro, você cerca ele de bens, tira tudo dele, tal. Aí Deus fala assim, vai, toque em tudo dele. Mas, olha o mas, não tira a vida. Pôs um limite para o diabo, daqui você não passa. Pergunta se o diabo passou. Não passou. Então, se a gente crê nisso, a gente vai ter paz. O diabo atua, mas ele tem limites, né? E o limite está de acordo com os nossos pecados, com as nossas legalidades? Aí entra um pouco do que nós temos liberdade para tomar nossas decisões e elas geram consequências, ok? Então, muitas vezes nós caçamos o problema, nós procuramos o problema. O pecado realmente, ele abre porta. O que ele falou para Caim? Deus preparou tudo aquilo lá. Não. Caim, por que descaiu o seu semblante? O pecado jaz à porta. E o teu desejo deve ser sobre ele, compete a ti dominá-lo. Então, deixou na mão de Caim. Entendeu? Caim, se você resistir, você vai ser livre. Mas Caim não resistiu. Aí caiu. Caim caiu. Por que tantos cristãos estão caindo? Tantos pastores estão caindo? Karina, a gente pode usar a metáfora de Pedro, que é muito simples. Pedro, ele também caiu, na verdade ele afundou. É uma resposta, apesar de profundo, simples. Ele deixou de olhar para Jesus. Estava tão bem, caminhando com Jesus, mesmo trovões, raios, mares, andando por sobre as águas. Como que pode? Ele tirou os olhos de Jesus. Isso serve não só para esses que caiu, mas para nós que estamos de pé. Não tirem os olhos de Jesus. Hebreus vai narrar
está passando um momento de provações. Aí ele cita os heróis da fé no 11, Moisés, Sansão, Davi. Aí ele diz, olhando para o autor e consumador da fé. Se vocês tiraram os olhos de Jesus, o que está acontecendo nessas pessoas? Tiraram os olhos de Jesus, colocaram na fama, colocaram no dinheiro, colocaram em si mesmas. O ego, né? Muitos deles, se você notar, eles se colocaram acima de Jesus. A palavra deles é que é a última, é que é infalível, o ministério deles e eles. Não tira os olhos de Jesus. É como se Jesus, ele é a força que nos mantém de pé. De modo que se eu tiver com os olhos fixos e se eu estiver caminhando na dependência dele, eu sempre estarei de pé. Se eu tirar os olhos dele, eu vou cair. Então essas pessoas estão perdendo a sua simplicidade, estão perdendo a sua dependência de Deus, a sua fé. Esse é o perigo é como aquela criança que cresce, eu não quero mais meus pais. Nós vamos ser eternas crianças, em um sentido, sempre dependentes do nosso Pai. Karina, João 15, Jesus fala assim, sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos. O Porsche fala uma frase extraordinária. Antes, eu achava que eu precisava da graça de Deus para pregar. Hoje eu preciso da graça de Deus para amarrar meus sapatos. Porque sem ela nem isso eu consigo fazer. Nós temos que ter esse entendimento. Hoje eu costumo, todos os dias, quando eu acordo, a hora que eu me dou conta que eu acordei, eu falo, glória a Deus. Porque se o Senhor não quisesse, nem isso aconteceria. Quando eu sinto que o ar entrou nos meus pulmões, que meu coração está batendo, eu agradeço a Deus. Porque eu digo, Deus, eu não tenho, nem isso eu tenho condição de fazer sem o Senhor. Nem isso. Então eu agradeço sim, só por abrir os meus olhos. Então que nós nunca venhamos tirar os olhos do nosso Jesus, que é quem nos mantém de pé, que é quem não nos deixa cair.